voltaremos para Mateus capítulo 13. Voltaremos porque nós estávamos lá. Nós vamos ler a partir do verso 44, Mateus 13, 44. Nós temos aqui 3 parábolas e uma metáfora, né? Nessa série das parábolas, 2 domingos eu usei metáforas, que é a videira e o bom pastor, no meio das parábolas, mas são exemplos que valiam a pena a gente colocar, para nos mostrar coisas importantes sobre o reino de Deus. Esse capítulo 13 de Mateus tem 7 parábolas. Nós já vimos 4. No capítulo 13 tem a parábola do semeador, você se lembra? Depois tem a parábola do trigo e do joio, que também foi muito importante. E junto dela o fermento e a da mostarda, o grão de mostarda. Então essas 4 nós já passamos, faltam 3. Vamos ler o texto. Vamos a ele. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E quando já estava cheia, os pecadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? E eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Senhor, nos abençoa, nos ensinando pela Tua palavra. Mais uma vez o Teu Evangelho nos alimente, nos cure, nos edifique. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou colocar na tela rapidinho a nossa sequência, a jornada que nós fizemos, né? Nós falamos sobre a parábola do credor incompassivo, foi a primeira, onde nós entendemos o estado que estávamos, de dívida para com Deus, e a graça imensa que recebemos de cima para baixo, e aquela que nós temos que compartilhar uns com os outros aqui embaixo. Quem nós éramos, o que Ele fez por nós e o que nós devemos compartilhar. Depois, a segunda parábola foi dos lavradores maus, o que os religiosos pensavam sobre a fé dentro do ritual da lei e o que de verdade Jesus anunciou como fé a partir da cruz, no anúncio do seu reino. Aí entramos nesse capítulo 13 de Mateus. Falamos da parábola do semeador. Como é que isso acontece? Como é que esse reino acontece? Primeiro acontece dentro da gente. É uma semente que cai numa terra boa e que floresce. Vai abrindo espaço dentro de nós e moldando um novo eu, um novo ser. E depois continuamos nesse texto de Mateus 13, quando ele emenda a parábola do trigo e do joio. Que antes a palavra era a semente que cai dentro de nós e floresce. E agora nós somos a semente que estamos no meio desse mundo para que o reino floresça no meio dos outros. Primeiro a palavra entra dentro da nossa maldade para nos transformar. E depois nós, como trigo, estamos no meio da maldade do mundo para tentar anunciar e iluminar o reino. A transformação e a missão. E aí nós saímos do capítulo 13. Por quê, Zé? Porque no final desse capítulo, Jesus pergunta para os discípulos: vocês entenderam? E eles disseram: sim. As parábolas, ou mesmo os atos e os discursos de Jesus, eles não estão na mesma sequência
nos 4 evangelhos. Na verdade, os escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, não tiveram, em primeiro lugar, uma preocupação cronológica dos fatos. Lucas talvez mais, mas eles tinham um ensino a passar ao seu leitor. Por isso que você encontra essa parábola nesse momento da vida de Jesus, e no outro evangelho parece que essa parábola está num outro momento. Ele proferiu isso quando ele estava ali ou quando ele estava aqui. Isso ele falou ainda lá na Galileia, no meio do caminho, em Jerusalém, dentro do templo, fora do templo. Não era essa a preocupação cronológica dos fatos, em primeiro lugar, o que os apóstolos queriam quando escreveram, ou os escritores dos evangelhos quando escreveram, mas sim ensinar uma mensagem. É bem provável, no texto de Mateus, que essas 7 parábolas tenham sido proferidas nessa sequência mesmo. É bem provável que sim. Mas a verdade é que os discípulos ouviram muitas outras coisas. E eu acho que quando Jesus pergunta para eles, vocês entenderam? Essa compreensão vai mais além do que só 7 parábolas. Mas ok, a gente não tem como visitar aquela época para tentar saber tudo que eles já sabiam, ainda não. Por isso que eu fiz um corte no capítulo 13, e nós pulamos para Lucas, para João, quando eu falei da parábola dos talentos, ainda em Mateus, né? Lá no capítulo 21, aliás 25, e entendemos o que Deus nos deu e como a gente multiplica na terra. Depois fomos para João 15 para entender a videira, que só ligados nele é que temos de verdade um fruto que pertence a ela e não a nós, e é para alimentar alguém e não o nosso ego. Tudo isso é reino. Depois falamos do bom pastor, que também é uma metáfora. O que esse mestre fez por nós, qual o seu papel, qual o seu amor e por que ele é o bom pastor. E como que esse sentimento sacrificial também nos toma, transformação e missão. Depois demos 2 exemplos de evangelho para passar a régua. Os 2 filhos, que é o filho pródigo, o perdão, a graça para o recomeço, a inversão de valores e o arrependimento. E depois o bom samaritano, Jesus. E qual é o coração que devemos ter, porque somos originários desse reino, para aqueles que nos cercam, como o Gerson falou aqui na hora da oração.